acima de 4 módulos. Então, nesse sentido, o nosso voto é favorável à aprovação. Muito obrigado. Em discussão, o parecer do deputado Reinaldo Stefanes. Deputado Tato. Presidente, eu acho que esse projeto aí, ele vai pelo menos o relatório e o próprio projeto, ele vai numa lógica que historicamente se priorizou a grande propriedade no Brasil. O Brasil é um dos países onde você tem a maior concentração de terra. Os dados da pesquisa do Censo Agropecuário vem mostrando, inclusive nos últimos 10 anos houve uma maior concentração ainda e, portanto, diminuindo o número de empregos no campo. A gente sabe que parte dessa diminuição dos empregos no campo tem a ver com a tecnologia, mas diminuiu drasticamente o número de pequenos proprietários e tendo um processo de concentração de terra muito grande. Esse projeto não faz uma grande diferenciação para a gente enfrentar, por exemplo, essa lacuna da concentração de terra. E a gente sabe a importância da distribuição da terra e da valorização da pequena agricultura, da agricultura familiar, para a produção de alimentos e para a produção de alimento sadio. Portanto, é nenhum outro modelo de agricultura que valoriza a agrobiodiversidade e não aquilo que vem se tornando a agricultura brasileira como produção de 3, 4 tipos, né, de grão e de cana e eucalipto. Acho que nós poderíamos fazer uma boa contribuição para esse debate se um projeto desse dialogasse na perspectiva de fazer valer aquilo que está assegurado na Constituição brasileira, de que a propriedade tem que cumprir com a sua função social. Então, se este projeto, por exemplo, trabalhasse na perspectiva de que determinada propriedade que não cumpra com a função social tenha um ITR progressivo, a tal ponto de chegar a um determinado momento, esta terra fica sendo disponível para quem queira dar função social para ela, seja ela para produzir, seja ela para garantir serviços ambientais que são fundamentais do papel que a natureza, entendeu, presta, inclusive para a agricultura. Não é só para um determinado movimento, é importante para a sociedade brasileira. E aí nós temos aqui, por exemplo, para calcular a função social da propriedade rural, os indicadores do ponto de vista da produtividade são ainda da década de 1970. Vocês imaginam que de 1970 para cá, houve um processo tão grande de concentração de terra e de desenvolvimento de tecnologias que acabaram expulsando muita gente do campo. O uso de agroquímico de forma desordenada, mas nós trabalhamos com indicadores de 1970. Então, um projeto para discutir ITR, isenção de ITR ou desconto de imposto territorial rural, sem debater aquilo que faz com que nós tenhamos um modelo de agricultura baseado na alta concentração de terra, não tem sentido a gente avançar nesse debate aqui. Então, acho que esse projeto não contribui para a gente enfrentar o desafio que está com a relação da questão fundiária. Ele vem no sentido de fortalecer este modelo de agricultura, e nós não devemos ir por esse caminho. Nós aqui na Comissão de Meio Ambiente, nós precisamos encarar. Porque a boa parte das propriedades rurais, eu estou falando das grandes propriedades rurais,
não cumpre a sua função social, principalmente aquilo que tem a ver com os indicadores ambientais. Se a gente pegar os dados da própria Embrapa, que acabou de produzir um estudo, agora recente, e que uma parcela, principalmente a bancada ruralista, usa de forma incorreta esses dados, e até setores da Embrapa usa de forma incorreta, quando a gente olhar as propriedades no Sudeste, no bioma do Cerrado, né, no Centro-Oeste e no Sul do país, nós vamos verificar que a grande maioria das propriedades não cumpre com a função social da propriedade do ponto de vista dos indicadores e das exigências ambientais. Não tem APP, não tem reserva legal. O que a Embrapa faz para tentar, parte da Embrapa, quero dizer, para poder dar um discurso para a bancada ruralista, e isso é importante dizer. Se você tem uma propriedade de 5 milhões de hectares na Amazônia, em área não de expansão agrícola, e que tenha toda de floresta, e você tem 5 milhões de hectares no Cerrado, e que não tenha nem 3% de vegetação, não tem APP, não tem reserva legal, a bancada ruralista soma os dois 5 milhões. Somos 10 milhões, portanto tem 50% de floresta. Percebe a jogada que faz para tentar mostrar que a agricultura brasileira é sustentável, que ela cumpre com as propriedades, cumpre a sua função social. Isso precisa ser denunciado. Então este projeto aqui não contribui com os interesses da sociedade brasileira, que quer que as propriedades rurais cumpram com a sua função social, seja da produtividade, seja do ponto de vista dos serviços ambientais, que é importante para a agricultura, mas fundamentalmente é importante para toda a sociedade brasileira. Portanto, se cabe vista, eu peço vista nesse projeto aí, presidente. Presidente. Deputado Colato. Presidente, eu só queria pedir ao nobre deputado... Discussão que é essa que eu acho que deve ser Isso. debatida. Por isso que no Aqui final... ele está discutindo especificamente uma questão ambiental que é importante para o meio ambiente. Só isso. Por isso. Como esse Só isso, projeto que pelo tem... menos se cumpra isso, pelo Isso. menos. Então, por isso que eu quero, no sentido de a gente avançar nesse projeto, fazer com que ele, né, os objetivos dele, e da própria intenção do relatório do senhor, que é ter uma preocupação em cuidar do Rio São Francisco e também apoiar os proprietários da bacia do São Francisco. Então nós poderíamos avançar e falar assim, o Estado brasileiro vai ajudar aqueles proprietários, seja dando desconto no ITR e até com outras políticas, para fazer com que eles cumpram a função, recuperem o rio, ajude a produzir água, tenha produtividade. E aqueles proprietários que não o fizeram, tem algum tipo de punição na perspectiva de cumprir com a legislação, com a Constituição Federal, que fala lá da função social da propriedade. Então é uma oportunidade, num caso específico, e da dimensão do São Francisco, da dimensão simbólica do São Francisco, da gente aprovar um projeto aqui dentro desta comissão, né, nessa perspectiva. E aí eu estou junto, eu já falei, na minha fala, eu falei que nós precisamos ir nesse caminho. E aí eu concordo, eu já disse e volto a reafirmar. Se a gente tiver um relatório nessa perspectiva, tem meu apoio e a minha luta, inclusive, para ajudar a fazer com que isso seja deputado. implementado. Deputado Colato, Presidente, eu pediria para a gente poder acelerar agora. vou ser breve aqui, tá porque... bem. É federal, é só a cobrança que passou para o município. Quem cobra e quem tributa é o município. Ele faz a reavaliação das propriedades e cobra em cima do valor real das propriedades. Então não assim tem que sentido esse funciona. projeto, Colato. Se você estava dizendo que é o município que vai definir, como é que nós vamos definir desconto de um ITR? Você está dizendo uma coisa que não tem nada a ver, o projeto... Não. Deputado, por favor, o senhor sabe que a lei maior é que prevalece. Se nós... Apresentado aqui pelo Presidente, deputado Colato. pode se Então calar não um pouquinho. aceito, se eu não calasse um aceito, não aceito que diga que Presidente. de repente aquilo que a gente debate aqui não tenha contribuído. Deputado pouco eu vou Colato. falar Todo do isso momento aqui, senhor debato aqui na perspectiva de construir saída. Tá bom, Agora, deputado. eu Deputado tenho Tato. visão, eu tenho lado,
E eu quero sempre expressar o meu lado aqui. Tá bom, deputado Tá? Tato. Vossa E Excelência... ajudar na formulação do projeto, eu